E nesse vídeo nós vamos começar a ver sobre algumas pseudoclasses aqui do CSS, que é um assunto muito bacana e que pode ajudar a gente em diversos momentos do nosso desenvolvimento aí. Então, para a gente usar como exemplo, eu tenho um pequeno formulário aqui com input, com um link e um botão, dessa forma aqui, se você quiser copiar o código aí então, certo? No CSS eu só defini isso aqui para o nosso form, né? Uma largura, altura, um padding, uma cor de fundo. Esse aqui pode até tirar. E para o input eu só zerei o outline dele aqui e coloquei um padding para ficar dessa forma aqui. E aí a gente pode começar a ver sobre as pseudoclasses, que se trata de estados, digamos assim, né, que os elementos podem estar. Por exemplo, se um elemento está ativo, se no caso eu cliquei em um link, se um elemento está em estado hover, está no caso com o mouse por cima, enfim. A partir desses carinhas aí, a gente consegue fazer algumas estilizações. Por exemplo, é muito mais fácil explicar na prática, né? Então, para a gente dar um exemplo aqui, eu quero definir uma estilização diferente quando o meu input estiver em focus. Quando que ele está em focus? Quando ele está assim, quando ele está pronto para receber algum valor, quando a gente pode digitar algo aqui dentro. Então, quando o meu input estiver em estado de focus, ou seja, dois pontos focus, você pode ver que tem uma lista gigante de pseudoclasses. Eu particularmente não conheço boa parte disso aqui, certo? Existem algumas que realmente a gente usa bastante no dia a dia, mas a maioria aqui, cara, você não vai precisar saber o que que é, tá? Mas a gente vai ver em dois vídeos aí, as mais importantes, digamos assim. Quando o meu input estiver em focus, eu posso fazer o quê? Basicamente o que eu quiser. Eu posso, por exemplo, passar uma border de 2 pixels solid vermelha. Então, quando eu clicar aqui, olha, já até veio direto. Quando eu clico, ele aplica a border, está em foco agora. Posso aplicar também um border radius de 16 pixels. Então, quando a gente clica, ele vai arredondar a borda, já cria um efeito muito bacana, né? Eu particularmente gosto muito, certo? Então já temos aí, né, a primeira pseudoclasse aqui que a gente usa. Agora, tem algumas aqui pro link, né? Especialmente para link. Seria o quê? Por exemplo, quando está em estado de hover, a gente pode aplicar alguma coisa. Pode ser uma cor F33 aqui. O que é o estado de hover? Quando o mouse está em cima do elemento. Então, quando o mouse está em cima, ele aplica aqui e muda a cor do meu elemento, certo? A gente pode ter também o quê? Pro link especialmente, né? Um A, dois pontos, visited. Aqui eu vou pôr, sei lá, uma cor green, pode ser. Quando que é o visited? É quando eu já cliquei nesse link, cliquei alguma vez. Quando eu voltar para essa página, ele vai estar dessa forma aqui, né? Sempre verde, né? Agora ele vai ficar verde porque a gente já clicou no caso. Ele perde aquela cor padrão só para ele fazer com que o usuário entenda que ele já visitou aquele link ali. A gente pode ter também dois pontos active. Vou passar aqui uma cor. Pode ser o quê? Pode ser esse cara aqui, esse aqua. Quando que é o active? Quando a gente clica, ó, você viu? Quando eu estou segurando o mouse aqui em cima, no caso, quando eu solto ele perde. Quando eu clico, ele aplica. Então, tem algumas pseudoclasses, né? A gente consegue fazer algumas coisas aqui. Deixa eu apagar essas duas aqui. Eu vou aplicar no meu A um transition 0,2 segundos, pode ser, para a gente ver isso acontecendo de uma forma mais suave, porque você viu que quando assim que a gente clica ali, passa o mouse por cima, ele já troca a cor, é um efeito meio seco, né? Mas a gente consegue controlar isso com o transition. Você pode ver que só passando 0,2 segundos, ele já ficou um pouco mais interessante, né? A forma que ele faz aqui. Então, tem formas de a gente estilizar isso, a gente vai aplicar muito nos nossos projetos. É, várias coisas que dá para fazer só com CSS aqui, de efeitos e tudo mais, que eu gosto muito de fazer, gosto muito de ver. Para a gente brincar mais um pouquinho aqui, a gente pode também aqui fazer no nosso botão
Vou passar para ele aqui um background color 333, uma cor branca e vou passar um transition de 0,3 segundos. Beleza. Deixa eu passar também aqui um padding de 12 pixels. Vou tirar a borda dele, border 0. Então tá aqui o nosso botãozinho bonitinho, certo? Deixa eu colocar um cursor pointer pro mouse ficar com esse íconezinho, né, que é clicável aqui no caso. E pro nosso botão a gente pode fazer algumas coisas. Uma coisa que é bem padrão assim, mas que eu gosto muito, é quando o mouse estiver por cima, ou seja, pseudo classe hover, a gente inverter esses dois caras aqui. Passar a ser a cor de fundo branca e a cor do texto é o cinza. Então a gente tem esse efeito muito bacana aqui, né? Mas aí, cara, aqui a gente pode fazer muitas coisas. A gente pode passar um border radius de 12 pixels, a gente pode passar um box shadow para criar uma sombra, né, por trás do botão. Então, por exemplo, aqui, ó, RGBA 0000.2. Você já vai ver que vai ficar muito bacana aqui agora. Ó, ele já dá aquele efeito de sombra. A gente pode até aumentar um pouco aqui esse valor. 5. Quanto mais eu aumento o meu transition, vou colocar um segundo aqui. Você vai ver que já vai demorar bem mais para acontecer. Então, ó, ele vai bem lentamente, né? E troca ali. Eu gosto de deixar um valor sempre bem baixo, 0,2, 0,3 no máximo. Que aí ele tem um leve efeito aqui bacaninha, né? Então, essa seria uma introdução, né, às pseudoclasses. A gente tem diversas aí para utilizar aqui no CSS. Na próxima aula a gente vai dar mais alguma olhadinha nelas. Mas assim, já adiantando, o que que a gente usa muito? Over usa muito, 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 muito. Para os inputs, eu gosto de passar um focus aqui. A gente vai ver aí no decorrer dos projetos que a gente vai acabar utilizando focus. E aí tem mais algumas, né, que a gente pode não necessariamente é, fazer assim uma ação, né, tipo mouse por cima ou quando está em focus, mas eu posso selecionar alguns elementos mais específicos do HTML através dessas pseudoclasses, que é o que a gente vai ver na próxima aula. Bora lá então.